Meus irmãos, alguns assuntos na Bíblia muitas vezes são esgotados em uma frase, em um versículo. Outros assuntos carecem de um texto maior, especialmente quando se trata de livros históricos. Nós temos a necessidade de ler um pouco mais. Vamos ler o capítulo 18, todo o capítulo 18 de 2 Reis. Eu vou interromper e explicar algumas coisas à medida que for lendo, porque é um capítulo longo e eu não gostaria de provocar sono em ninguém, mas eu gostaria de terminar o mais rápido possível um capítulo tão especial quanto esse, capítulo 2 Reis, capítulo 18. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Vejam, uma coisa lista se transformou no ídolo. Justamente, ele quebra esse ídolo, porque mesmo tendo uma origem boa, ele estava sendo deturpado pelo povo. Versículo 5. Confiou no Senhor, o Senhor Deus de Israel, que de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saísse, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza. É essa faixa de Gaza que nós escutamos no noticiário ainda hoje. E os filisteus habitavam lá e até hoje eles se identificam, embora não seja o mesmo povo. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, rei do Reino do Norte, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Hala, junto a Abor e ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Os Medos constituíam um império chamado Média, ficava entre 2 impérios fortes e era conhecido como a Média. Por favor, evitem a identidade que alguns místicos dão ao Império dos Medos, que ali quem ia para lá morrer de medo. Não é. É simplesmente os nascidos na Média, na cidade dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, veja, o reino do norte acabou, foi levado pela Assíria e espalhado por aqueles reinos lá.
No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, é o sucessor daquele que invadiu o reino do norte. Subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Por que cidades fortificadas? Porque geralmente quando a cidade era muito pequena, ela tinha apenas algumas casas, não tinha riquezas, não ofereciam qualquer resistência, mas as cidades fortificadas já eram um pouco maiores. Tanto é que tinha um muro, exatamente para se proteger. Se tinha um muro, é porque tinha alguma coisa que era valioso ali dentro. E ele tomou todas as cidades fortificadas do Reino do Sul. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres suportarei. Veja, é um descendente de Davi, mas ele capitula só de escutar o barulho em Jerusalém. E o assírio Senaqueribe não invadiu Jerusalém, invadiu as cidades menores. E ele manda mensageiros ao assírio dizendo: retira-te de mim. O que você me impuser, eu concordarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Nessa época, o talento era coisa de 32 quilos. Vamos deixar por 30 para ficar mais fácil de calcular. 30 quilos, 300 talentos, 900 quilos de prata. E 30 talentos de ouro, 90 quilos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. O próprio Ezequias, alguns anos antes, tinha coberto as portas do templo com folheados de ouro. E foi lá que ele, além do seu próprio tesouro, foi lá que ele arranjou o ouro que precisava. E deu ao rei da Síria: não nos invada. Para garantir que ele não ia invadir, pagou uma taxa equivalente a 90 quilos de ouro e a 900 quilos de prata ao rei da Síria. Comprou, por assim dizer, o seu resgate. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaqué, com um grande exército, ao rei Ezequias em Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna, o escrivão e Joá, eu li mal aqui. Tendo eles chamado o rei, versículo 18, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho do rei, o mordomo. Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo. Sebna, o escrivão. E Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaquê lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras.
Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Veja, irmão, Ezequias capitulou, pagou um resgate, e mesmo assim ele enviou 3 comandantes. Rabsaqué não é um nome próprio, Rabsaqué é um título, e pelo jeito era o chefe dos comandantes. É Rabsaqué que vai falar. Rabsaqué vem com mais 2, ficam num local destacado, em cima, no açude, no aqueduto, onde toda Jerusalém embaixo podia ouvir a voz deles, e no templo também podia ser ouvida. O templo que estava desfalcado do seu ouro e da sua prata. E eles chamam ao rei Ezequias. Mas aparece o mordomo, um escrivão e um notário. Escrivão também, mas escrivão de outras coisas, escrivão de crônicas, de decisões do rei. Eles aparecem e o preposto do rei da Assíria, Rabsaqué, pergunta a Ezequias em que ele está se confiando. Se você lembrar do mapa de Israel, você vai encontrar um paizinho pequeno, na vertical, no máximo uns 300 quilômetros de tamanho, mas numa posição estratégica. Quem ia do continente africano para o continente europeu, obrigatoriamente tinha que passar por ali. Quem ia, não de navio, né, mas a pé ou de montaria. E Israel tinha, a 300 quilômetros estava o rei do Egito, tinha facilidade de pedir ao rei do Egito que o protegesse da Síria, que vinha do outro lado, da parte de cima, do lado direito, ou seja, do oriente, do nordeste de Israel. E Rabsaqué descreve o faraó do Egito como uma cana quebrada. Se apoiar numa bengala era uma coisa muito antiga, já se usava há muito tempo. A gente pode ver bengala sendo falado na história comum antes de Cristo. Mas algumas pessoas costumavam usar uma vara. E às vezes faziam essa vara de uma madeira reta, como cana. Cana aqui é uma não é essa nossa cana que chupa, é outro tipo de cana, parecida com o bambu, mas que servia de bastão. E ele descreve Faraó como uma cana trilhada, que quem colocar a mão vai acabar espetando a mão. E ele continua, 22. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor, repare que Senhor está em letras maiúsculas. É o nome sagrado de Deus, o tetragrama sagrado. Confiamos no Senhor nosso Deus. Não é esse, o argumento dele não é esse cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ou seja, ele utiliza um argumento mentiroso, porque ele parte do pressuposto que o verdadeiro Deus era adorado nos altos, nos altares que ficavam nos altos. E, de fato, Ezequias removeu todos. Só que ele não entendia que isso era uma purificação que Ezequias estava fazendo para o povo. Ezequias estava querendo que o povo adorasse o Deus verdadeiro no local verdadeiro que deveria ser adorado, que era Jerusalém. Ele não sabia disso.
Por isso ele usa isso como um argumento. Se Ezequias removeu os altares do verdadeiro Deus, você vai dizer agora que confia em Deus? O próprio Ezequias o traiu. Versículo 23. Ora, pois empenha-te com o meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? O argumento dele é simples. Se você confia no Egito porque eles têm muitos carros e cavaleiros, eu lhe dou 2.000 cavalos. Ataquem a gente se você conseguir arranjar alguém que possa ameaçar um dos meus menores soldados. Se você tiver gente para montar 2.000 cavalos, eu dou a você. Venha me atacar. 25. Acaso subi eu agora sem o Senhor? Repare, novamente ele usa o tetragrama sagrado. É um pagão que está usando o nome de Deus em vão. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. É uma mentira, o Senhor não disse isso a ele. Tanto é que o Senhor vai lutar contra ele. Versículo 20. Então disseram a Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabsaque: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos. Não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. A preocupação dos 3 auxiliares de Ezequias era que o povo ficasse sabendo. Meus irmãos, nós estamos vendo essa preocupação nos dias de hoje. Por que vocês acham que querem censurar a internet? Porque todo o povo fica sabendo do que está acontecendo. Hoje em dia, ninguém está lutando pela verdade, está lutando pelo que interessa. E repare, irmãos, aqui eu aproveito para entrar num detalhe. Esses homens vieram e primeiro ameaçaram ajudar. Hoje nós estamos sabendo que essa ameaça aconteceu no tempo do presidente Bolsonaro. Veio uma mulher acostumada a fazer isso, veio comandantes militares, veio comandantes, diretores de agências de inteligência, e a ameaça foi grande. Vocês não podem apoiar o presidente Bolsonaro, vocês têm que apoiar o outro candidato. Assim quer o presidente dos Estados Unidos. Irmãos, isso, nos dias de hoje, os americanos chamam isso de soft power. Está acontecendo agora de novo. Só que quem mandou não foi o antigo presidente, foi o atual presidente. E o atual presidente está a favor do preterido e anterior presidente, Bolsonaro. E a primeira coisa que ele está fazendo é sanções, ameaçando com sanções. Repare que as sanções de hoje, que é não poder comprar, nem vender, nem ter conta em banco, não poder ter qualquer ligação com empresas americanas, são praticamente sanções equivalentes às que ele manda a dizer aqui. Veja versículo 27. Mas Rabsaque respondeu aos 3 auxiliares do rei de Israel, dizendo: mandou-me acaso meu senhor para dizer essas palavras a ti somente e a teu senhor?
e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde a mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água de sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Meus irmãos, antes de falar sobre isso, sobre essas ameaças que hoje tem o nome de soft power, veja como as últimas palavras que eu li: até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Eles não podem prometer nada. Israel já tinha o melhor. O máximo que eles podiam dar era uma terra como aquela que Deus deu a seu povo. Até que eu vos leve para uma terra como a vossa. Terra de cereal, Israel tinha. Terra de vinho, tinha também. Terra de pão e de vinhas. Terra de oliveiras e mel. Quando a terra foi prometida, ela recebeu o título de terra que mana leite e mel. Isso é uma descrição técnica. Não é que jorra da terra fontes de leite ou mel, mas ele está dizendo o seguinte: é uma terra que tem um pasto tão bom, as vacas produzem uma quantidade enorme de leite, como se a terra estivesse manando leite, pelo pasto rico que ela tem. E é uma terra tão florida que as abelhas produzem uma quantidade enorme de mel. Irmãos, hoje em dia tem gente dizendo que aqui se refere a mel de tâmara. Conversa. Todas as vezes na Bíblia, no Velho Testamento, que se fala em mel, se fala de favo de mel. Tâmara não tem favo. Você pode ver um salmo que você sabe de qual, o Salmo 19, diz claramente: tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes. Eu me perdi aqui agora. É como o mel e o destilar dos favos. O mel colhido dos favos. Não é colhido de uma fruta. Pois bem, ele continua: não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Samaria é o reino do norte, que alguns anos antes tinha sido destruída, acabada. Acaso Samaria foi livrada das mãos do rei da Síria? É o argumento dele. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que tiraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim
lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Meu irmão, você certamente está pensando, por que nós lemos um capítulo inteiro? Na realidade, essa história tem mais 1 ou 2 capítulos pela frente. Por que nós lemos tudo isso hoje à noite? Que lição preciosa tem aqui? Eu acho que tem uma lição que se encaixa em nossos dias. Nós estamos vendo como essas ameaças, que é chamado, como eu já disse, de soft power, encurrala o país e deixa o país sem saída. Meus irmãos, nossos militares baixaram a cabeça. Há 40 anos atrás, esses militares repeliram uma ameaça muito maior e transformaram o Brasil de uma terrinha de ninguém na 8ª economia do mundo. Agora eles baixaram a cabeça e estão até hoje sendo mandados de um lado para o outro. Nossa aeronáutica não tem combustível para seus aviões. É difícil de encontrar relatos como esse, a menos que você pesquise. Aconselho que você pesquise. Há uma debandada das Forças Armadas em geral. Muitos soldados estão dando baixa. E é interessante para o atual governo. Quanto menos proteção o atual governo dispuser, mais ele vai poder abrir as portas para o estrangeiro. Meus irmãos, vocês acham que isso está sendo feito por patriotismo? É claro que não. A esquerda quer que o Brasil seja um dos alimentadores do mundo. Nós já vimos que um terreno extremamente fértil na Amazônia foi vendido para a China com metais raros. Nós já vimos o projeto da estrada que sai aqui do Espírito Santo, atravessa o país e vai parar no Andes. Depois dos Andes, vai parar no Oceano Pacífico, porque se chegar no Oceano Pacífico é só ir de navio direto da China. Pessoalmente, aqui eu não vou dar a palavra de ninguém, pessoalmente, eu acho que quem está por trás de tudo isso é a China. O que o presidente dos Estados Unidos, o atual presidente, está fazendo é tentar acabar com o poderio dos homens que obedecem à China e acabar com o poderio da China. Se ele vai conseguir é outra coisa. Mas é paralelo com isso aqui. O rei da Síria mandou 3 homens de alta patente para dissuadir Ezequias de qualquer reação. E veja que Ezequias já tinha comprado o seu resgate, já tinha mandado ouro e prata para ele. Mesmo assim, continua. Quando você cede, é pior. Quando você cede uma ameaça, é pior. A técnica é usar ameaças convincentes. No tempo do presidente Bolsonaro, as ameaças foram extremamente convincentes, tanto é que até o Tribunal Militar, que era o único órgão do Brasil que poderia decretar pena de morte, se colocou
Não sei se você sabe, mas o Brasil tem pena de morte, sim. Em tempos de guerra. E quem decreta a pena de morte é o Superior Tribunal Militar. Mas ele se colocou debaixo do Supremo Tribunal Federal. Essa semana, o presidente do Supremo Tribunal Militar foi uma civil, uma mulher, advogada. E os militares estão debaixo de um tribunal civil. Veja, o que aquele general fez, na minha opinião, não vou complicar a vida de ninguém, na minha opinião, o que aquele general fez quando mandou todo mundo voltar e passar a noite, e ele até se admirou, eles se sentiram tão seguros que foram dormir. No dia seguinte apareceu gente mandada pelos generais para que todos entrassem no ônibus que eles iam ser levados para a rodoviária. Foram levados para onde? Para uma prisão. Mais de 1.500. Crianças, mães. Isso é chamado perfídia. A perfídia na guerra é um crime de guerra que permite ao outro que está guerreando atacar e atacar feio. E é um crime punido no Supremo Tribunal Militar. Não foi, ninguém foi punido. Ao contrário, alguns foram até promovidos e passaram a ganhar muito mais. Então, a primeira coisa que faz são ameaças reais. Foi o que Senaqueribe fez com o rei de Judá. Ameaças reais. Alguma nação resistiu ao rei da Síria? O irmão de vocês, Samaria, resistiu? Não confiem em o rei de vocês, porque nós chegamos aqui para tomar. Do jeito que nós tomamos Samaria, vamos tomar Judá também. Meus irmãos, eu terminei a leitura no ponto em que os 3 emissários de Ezequias voltaram para o rei com roupa rasgada e encontraram o rei também assim. O resto da história você pode ler no capítulo seguinte. É que Ezequias ora ao Senhor. Pede ao Senhor que tenha misericórdia. Humilha-se perante o Senhor. E de uma forma impressionante, em uma determinada noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados. O rei da Síria estava lá, junto com esses soldados. Mas escutou um boato de que ele seria morto e voltou para casa para se proteger. Chegando em casa, foi morto pelos próprios filhos. Meus irmãos, não adianta soft power, não adianta ameaças. Muitos de nós estão torcendo para que essas ameaças atuais funcionem ao contrário do que funcionaram com o presidente anterior. E nós fiquemos livres dessa esquerda. Se for a vontade de Deus, nós não ficaremos livres. Mas se for a vontade dele, por mais impressionante que seja o milagre, ele vai fazer. Mas, pastor, que sermão é esse que deixa a gente em suspenso, aguardando a vontade de Deus? É um sermão tão simples. Eu estou querendo exortar você para não ficar olhando para isso tudo. É claro que eu estou torcendo para que essas sanções cheguem. Eu não gosto que nenhum estrangeiro se meta em nosso país, mas o país está tão violentado
que qualquer coisa que seja feita para tirar a mão estrangeira aqui, eu acho que é bem-vinda. Sabe, meus irmãos, eu não me preocupo tanto com liberdade de expressão. Isso, o crente não precisa disso, o crente não ultrapassa a liberdade de expressão. O crente fala o que deve ser falado e arca com as necessidades que decorre disso. Arca com a responsabilidade dessa fala. Mas a segunda coisa que ele fez, além das ameaças, foi demonstração. Ele demonstrou o que estava acontecendo. Lembrem-se, Samaria ficou 3 anos cercada. Quando eles atacaram Samaria, o povo que estava dentro do cerco já não tinha comida, já não tinha bebida. Nós sabemos por outras passagens que houve até canibalismo dentro de Samaria. Nós, como crentes, olhamos para tudo isso e vemos que tudo isso está de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, tirando o foco aqui do nosso país e pegando um foco maior no mundo inteiro, eu não acredito que quando o Senhor Jesus voltar vai encontrar esse mundo uma beleza, com países desenvolvidos, sem guerras, todos os organismos internacionais funcionando às mil maravilhas. Não, eu acredito que ele vai encontrar pior do que já está. E se o que leva a essa piora for a esquerda, talvez ele encontre um país, um mundo dominado pela esquerda, completamente dominado. Não posso ser otimista com relação ao mundo, porque o próprio Senhor Jesus diz: o mundo jaz no maligno. Entretanto, eu tenho que ser otimista com relação à presença de Deus. Se você está preocupado com o que eles estão fazendo em Brasília, ou com os respingos disso que cai aqui em Belo Horizonte, coloque-se nas mãos de Deus. Se for da vontade dele, nós sofreremos. Se não for, glórias a ele. Toda glória a ele. Em suma, eu estou gastando esse capítulo inteiro para pedir aos irmãos que não esqueçam de confiar em Deus. É somente nele que reside a nossa confiança.